Sejam bem-vindos oficialmente a esta live. Mais uma noite que estamos aqui, gente. E eu sempre falo e sempre vou repetir que é uma alegria imensa estar com vocês, poder compartilhar aquilo que o Senhor tem feito na minha vida, todas as transformações e principalmente desfrutar do amor de Deus. E eu espero que essa live, que essas palavras possam tocar o teu coração de alguma maneira, para que você também se sinta motivado a ter um tempo com Deus, um tempo de qualidade na presença do Senhor, que você possa desejar ler a Bíblia e ter essas experiências de intimidade realmente com Deus, porque por meio da palavra, né, por meio da leitura bíblica, eu sinto demais Jesus falando ao meu coração e eu sinto também, sabe, esse agir do Espírito Santo. É como se parece que a gente começa a reconhecer a voz do Espírito Santo de Deus em nós, sabe? Então a gente começa a criar até uma relação assim de amizade com o Espírito Santo. Então a gente vai lendo a Bíblia e a gente vai tendo uns entendimentos que a gente pensa, puxa, que alegria ter esses entendimentos hoje, porque há um mês atrás eu não tinha, mas agora eu já estou numa conexão maior com Deus, eu já estou numa sintonia mais aperfeiçoada com Jesus, né? Eu tô mais, talvez eu esteja, né, realmente criando essa intimidade com Ele, então a voz dele já é mais familiar a mim, ok, amores? Então, leiam a Bíblia, façam esse exercício de não só ler, mas também meditar naquelas palavras, deixa o Espírito Santo de Deus te conduzir, deixa ele falar contigo, não coloque empecilhos, não fala que você não vai conseguir entender, que a leitura é difícil, que você tem pouco tempo. Tira esses pensamentos da sua cabeça e simplesmente faça uma oração. Senhor, fala comigo através da leitura da Bíblia. Fala comigo por meio dessas palavras. Espírito Santo de Deus, traz entendimento à minha mente, fala ao meu coração, fortalece-me no espírito para que eu compreenda aquilo que o Senhor quer dizer a mim nesta manhã, nesta tarde, nesta noite, Deus. Falem com Deus, gente, como se fosse realmente o pai de vocês, como se fosse, não, talvez você não tenha uma boa referência de pai, mas como se fosse um melhor amigo, como se fosse alguém que você se sente amada, que você se sente segura. Comecem a praticar isso, porque faz toda a diferença e nos leva a níveis novos de emoções, de pensamentos. Vale a pena uma vida que tenha esta relação de intimidade com o Senhor. É isso que torna os nossos dias mais significativos, mais leves e alegres também. Então eu estou aqui para isso. Eu vou estender a vocês algumas reflexões da minha leitura bíblica desses dias e do meu devocional, né? E aí ontem eu falei para vocês, minha irmãzinha fez uma participação mais do que especial aqui na live. E ontem eu falei um pouquinho, né, sobre o falar e o calar. Há momentos onde a gente deve falar, mas há momentos também que a gente deve se calar, né? E é importante a gente ter esse discernimento. Quando a gente precisa ficar quieto, saber silenciar, saber ser conforto na vida de alguém, né? Porque muitas vezes o conforto ele não vai vir por meio das palavras, ele vai vir pelo silêncio, por aquele abraço longo e silencioso. Já outras, como é importante, como faz a diferença a gente verbalizar, seja um elogio, seja... Ai, Lúcio, obrigada! Gente, quem estiver entrando agora, se você puder deixar aqui o seu toquezinho na tela, dá 2 toquezinhos na tela, o seu tique-tique. E se você puder também contribuir com alguns dos presentes aqui do TikTok, eu agradeço de todo o meu coração, tá bom, gente? Vocês não têm noção de como é importante para mim esses presentes, porque realmente faz com que o TikTok, a plataforma, entenda que esta é uma live relevante. Então eu conto com vocês. Quem estiver vendo a gravação depois, deixe o seu joinha e deixe comentário aqui, tá? Porque isso também ajuda muito para que o vídeo alcance mais pessoas. Então, amores, ontem eu falei um pouquinho sobre isso, né? Sobre a gente pedir a Deus esse discernimento, porque da mesma forma como o silêncio, às vezes, é tudo que a gente precisa, às vezes a gente não quer alguém falando na nossa cabeça, às vezes a gente só quer um abraço confortante, um abraço silencioso, a gente só quer recostar nossa cabeça no colo de alguém, nos ombros de alguém.
e sentir que a pessoa está ali ao nosso lado. Isso já é o conforto, isso já é um amparo, isso já é uma amizade. Agora, há outros momentos em que a gente precisa o quê? Ouvir algo. A gente, às vezes, nem sabe o quanto a gente está precisando ouvir palavras sábias, palavras edificantes, palavras confortantes. E como é importante, gente, como é essencial numa relação de profundidade, eu acho que é um elemento essencial. Não tem como você criar intimidade, profundidade com alguém se você não tiver transparência na comunicação, né? Então, é muito importante também ter conversas difíceis, porque essas conversas difíceis muitas vezes alinha o casal, alinha a relação, purifica também a relação, né? Esclarece coisas. Mas aí hoje eu quero falar um pouquinho sobre, ainda neste gancho, né? Ainda pegando esse tema sobre comunicação, sobre fala e ainda meditando na passagem de Tiago 3, aliás, o livro de Tiago, as cartas, né, de Tiago eu acho tão preciosas, gente, porque são palavras assim que são tão práticas, são tão úteis para o nosso dia a dia, são textos assim extremamente atemporais, objetivos e realmente praticáveis, né? O evangelho que assim a gente precisa colocar em prática mesmo, sabe? São ensinamentos que realmente fazem a diferença e que podem ser facilmente aplicados no nosso dia a dia, nas nossas relações, tá? Então, o tema da live de hoje, porque eu sempre extraio, né, uma palavrinha para ser assim, para dar uma direção para essa nossa live, para esse nosso papo. E o tema de hoje é falar e comunicar. Por quê? Né? Como assim, Sté? Mas não é a mesma coisa falar e comunicar? E eu quero trazer um ponto de vista aqui para vocês. Aí vocês me falam se fez algum sentido, se não fez, se você concorda, se você discorda, se você é mais ou menos. Mas eu quero trazer essas duas palavrinhas como uma diferença no seguinte sentido, que o falar, ele pode vir sem um significado útil. Então eu posso falar para encher linguiça, por exemplo, eu poderia estar aqui fazendo live falando coisas superficiais, passando tempo com vocês, cantarolando, falando da minha vida, assim, mas sem ter uma lição de moral, sem ter uma lição de vida, sem ter uma inspiração. Eu poderia só estar jogando palavras ao vento, não poderia? É uma live, tô aqui batendo papo, nada demais. Tô falando. E quantas vezes as nossas falas durante o nosso dia, pensem nisso, amores, reflitam aí. Durante o seu dia, quantas falas você tem que são simplesmente palavras jogadas ao vento, são falas que não vão fazer diferença nem na sua vida e nem na vida do outro? E quantas falas você tem que de fato estão comunicando algo, ou seja, estão edificando de alguma maneira a sua própria vida, os seus pensamentos, o seu coração e a vida de quem está recebendo ou ouvindo essas palavras? Porque daí eu creio que você não está somente falando, mas você está comunicando, você está jogando palavras que não necessariamente, que não são só palavras ao vento, mas são palavras que vieram do seu coração com uma intenção. Então são palavras intencionais. Ok, amores? Quando nós temos palavras intencionais, eu creio que nós estamos nos comunicando, ou seja, estamos querendo ter uma troca com o outro. Não são só palavras, mas é uma maneira da gente interagir com o outro, é uma maneira da gente se aproximar do outro. É uma oportunidade que nós temos de viver, inclusive, de ver e de sentir o agir de Deus através dessa troca com o outro. Você não está falando só por falar, mas você está comunicando algo que está... E não necessariamente, gente, vai ser uma coisa positiva, porque pode ser que você esteja comunicando algo que você está sentindo, e não é algo bom, não é algo positivo. Mas o fato de você estar fazendo aquilo de todo o seu coração, de forma genuína, de forma transparente, você está dando até uma oportunidade
de você se edificar, porque você tá colocando para fora, você tá dividindo aquele fardo com alguém. E aí você também dá a oportunidade para quem está te ouvindo de ser um instrumento do Espírito Santo na sua vida. Então, percebe que tem uma troca aí? O que vocês acham, gente? Tá fazendo algum sentido para vocês isso que eu tô falando? Prefiro ficar em silêncio, Esté. Mas isso é um grande erro, Marcos, porque há momentos de falar, há momentos de calar, né? Para todas as coisas há um tempo certo, gente. Quem só cala, quem só silencia, talvez esteja perdendo oportunidades, talvez esteja criando distância nas relações, talvez esteja trazendo solidão ou possa gerar solidão, porque nós precisamos nos comunicar, né? Nós precisamos dessa troca com o outro, nós precisamos de conversas difíceis. Mais uma vez, eu volto a repetir, as conversas difíceis, às vezes você fala, mas eu não quero falar porque eu não sinto que eu sou bem-vindo. Eu não quero falar porque eu sinto que as pessoas não querem me ouvir. Mesmo assim, se você tá incomodado com algo, se você sentiu de falar e você troca preciosa com o outro, ou até mesmo de ver se aquele outro realmente é alguém que te ama e que merece estar na sua vida ou não, porque às vezes, gente, através também de conversas, a gente entende, eu acho que essa relação, ela não merece tanto o meu foco, ela não merece tanto a minha atenção, não merece não merece o meu coração. É uma relação que ela você cria um limite, sabe? Você fala assim, tá, uma relação que ela vai até certo ponto, mas a outra pessoa não está aberta, talvez não esteja disposta a ter um aprofundamento nessa relação. Porque se você se expressa, né, de forma genuína, de forma desarmada, e o outro não respeita isso, se você não sente que a sua fala foi bem-vinda, e você não fez isso na maldade, você não fez isso na intenção de culpar, de condenar o outro, de julgar, mas se você simplesmente expôs algo que estava dentro de você e o outro não respeitou isso, nossa, que bênção, que bom, é livramento na sua vida. É Deus te mostrando que, esta relação não merece a sua atenção, não merece o seu foco, não merece o seu carinho, não merece o seu coração. Cuide do teu coração e olhe pra frente e siga em frente. Então, até isso, gente, é importante, né? Porque se não há respeito, se não há uma comunicação respeitosa, isso já dá muitos indícios de que talvez aquela relação é uma relação que está nos afastando até de nós mesmos, está nos afastando de Deus. Porque relações onde não há respeito não é uma relação recíproca, não é uma relação que representa aquilo que Deus tem para nós. E aí, voltando, né, para o tema especificamente desse dia de hoje, algo, gente, que me inspirou, né, para essa conversa, foi a leitura de Tiago 3, a partir do versículo 3. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas, que é o falar. Olha só aqui em Tiago, a gente tem o grande exemplo do falar por falar. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Olhem só a profundidade disso, gente. Tiago 3,
Eu li para vocês do versículo 3 até o versículo 6. 6 ou 7? 6. Então, ó, Tiago 3, 3 a 7. 2 a 7. Não, 3, né? Hoje é do versículo 3 ao versículo 7. Então, amores, olhem só que profundo que é isso. Porque a nossa língua, ela tem que ser usada com cuidado, com prudência, tá? Não fale só por falar. Faça uma reflexão se aquilo que você está falando vai edificar a pessoa, se aquilo que você está falando você tem que falar mesmo, ou você quer falar. Quantas vezes a gente não fala só porque a gente quer falar, só porque te deu vontade de falar? E isso, gente, é egoísmo. Isso provém da carne, isso não provém do teu espírito. Isso não vai te fazer bem na realidade. Porque tudo aquilo que não provém de Deus não nos faz bem, pelo contrário. Então, todas as vezes que você quiser falar só por falar, mas eu senti vontade de falar, eu quero falar, deixa eu falar, o corpo é meu, a língua é minha, tudo bem. O corpo é seu, a língua é sua, a vida é sua. As consequências também são suas, né? Mas pensa nisso, gente, porque a grande questão não é sobre pode, não pode, certo, errado. Vamos tirar um pouco o foco disso. Até mesmo aquela coisa, é pecado, vai pro inferno. Não, não é isso, calma. Vamos trazer para um outro lugar que é: será que isso vai realmente me fazer bem, vai me deixar em paz? Porque a gente só faz algo quando a gente reconhece algum ganho. Então, por exemplo, eu não vou falar porque eu tenho medo de ser pecado, de ir pro inferno, eu tenho medo de Deus. Ela viu um ganho. Ela tem medo de Deus, logo ela acredita que Deus vai punir ela. Então, porque ela não quer isso, ela vê um ganho em não falar, não fazer fofoca, em não machucar as pessoas com a língua. Mas vamos mudar, gente, vamos mudar, né? Vamos mudar esse olhar, vamos mudar a nossa percepção, porque somos filhos amados do Senhor e conhecemos o caráter amoroso, bondoso, misericordioso do Pai que temos? Pode ser? Então, ao invés de olhar para Deus com olhos de medo, com medo do inferno, com medo do castigo, com medo, sei lá, das penitências de Deus, tem gente que acredita nisso ainda, vamos olhar assim, puxa, Deus me amou tanto, Deus é tão generoso comigo, Deus é tão bondoso com a minha vida. Por que eu vou desagradar o coração de Deus? Por que eu vou fazer algo que eu sei que no fundo não vai me fazer bem? Porque eu não vou ficar em paz. Então vamos começar a ver os ganhos disso, gente. Vamos pensar que a vida ela é boa, Deus é bom. A vida ela é cheia de graça, a nossa vida ela é generosa. Porque Deus é generoso, gente. Porque Deus é bom, Deus é amoroso. Então vamos tirar esse viés do medo, do castigo e vamos colocar os olhos, vamos colocar o foco nesse amor constrangedor de Deus. Vamos colocar o foco na paz que vem dele. Vamos tentar fazer uma oração e realmente desejar, sentir essa paz que Deus promete àqueles que obedecem a Ele, àqueles que seguem os seus mandamentos. Que paz é essa que excede o entendimento? O que é isso? Eu quero desfrutar disso. Será que é real? Será que isso é possível? Será que no mundo de hoje, nos dias de hoje, a gente pode sentir essa paz que excede o entendimento? Será que a gente pode sentir esse amor que é um amor sobrenatural? Será que isso é verdade? Questiona isso. Amém, Gabriel. Que bênção ler isso. Que alegria. Ai, vou até tirar um print. Isso faz tudo valer a pena, viu? Ó, palavras assim, por exemplo, olhem só, né? Palavras que edificam. Então, Gabriel não tá falando só por falar. Ele falou e me tocou, me confortou, me motivou. E isso é muito legal. Então, amores, que a gente possa ter esse zelo, esse cuidado com a nossa língua, com as nossas palavras. Que a gente possa falar não só porque você quer falar, porque você tem esse direito de falar. É meu direito falar. A pessoa tá na minha casa, tá falando comigo, então eu tenho o direito de falar o que eu quero falar. Você tem direito, meu bem. Mas pensa bem, você quer isso?
Você quer mesmo magoar outra pessoa? Você quer mesmo ferir outra pessoa? Você vai falar, mas você quer gastar energia com isso? Vai mudar alguma coisa mesmo? Você acredita que vai mudar alguma coisa você falar? Às vezes você vai gastar tempo, você vai gastar energia, você vai demandar da tua atenção, vai demandar da tua disposição e ainda vai te deixar com raiva, vai te deixar entristecida. Talvez você saiba que não é para falar, mas você quer falar porque quer. E no final vai abafar a voz do Espírito Santo em você, vai te afastar de Deus por um orgulho teu. Então, não vamos falar por falar, não vamos jogar palavras ao vento, mas vamos buscar usar as nossas palavras com sabedoria. Vamos nos comunicar através das palavras. Vamos falar, verbalizar aquilo que está no nosso coração, que a gente sabe que ou vai trazer um alívio a nós no sentido de dividir o fardo. Coloque para fora, fale, desabafe com alguém que você confia, não guarde tudo para você. Se comunique. Para de se isolar e guardar tudo no teu coração e carregar o fardo, o peso sozinha, sozinho. Fale quando tiver que falar, mas fale querendo se comunicar. Saiba que quando você se comunica com alguém, quando você desabafa com alguém da sua confiança, Deus está cuidando de você. E certamente, se você tiver essa intenção de se comunicar, se você estiver falando algo para alguém com essa intenção de ter esta troca, com essa intenção de gerar cura, de gerar melhora, de gerar algum progresso, de gerar soluções, Deus está aí. Porque Ele diz que onde 2 ou mais estiverem reunidos no nome dEle, ali Ele se faria presente, ali Ele se faz presente. Então, quando a nossa fala é carregada dessa intenção de cura, de resolução, de união, Jesus se faz presente. E essa fala, ela ganha vida, ela ganha poder, ela gera um circuito de cura mesmo, sabe? De luz, de elucidação. Essas palavras pode ser que essa fala pode ser que produza em você um efeito tão confortante, um alívio. Às vezes é a leveza, às vezes a paz de Deus que excede entendimento vai chegar ao teu coração depois que você tiver a coragem de se comunicar com alguém, de verbalizar coisas, de desabafar, porque você está dando este passo rumo à solução, se unindo ao seu irmão. Porque quando nós estamos na presença de alguém que a gente confia e a gente abre o nosso coração, a gente se comunica, a gente fala, a gente também está dando voto de confiança a Deus, de que Ele pode cuidar de nós através de pessoas, de que a gente não precisa resolver tudo pela força do nosso próprio braço, porque nós somos filhos amados e cuidados do Senhor. E como um pai que provê, como um pai que é cuidadoso, que é zeloso, Deus tem prazer em cuidar de nós, em resolver os nossos problemas, em nos carregar no colo, nos fazer carinho, nos consolar. E como Ele faz isso? Se você ficar sozinho, pode ser que você sinta o abraço de Deus? Pode, com certeza. Mas é muito mais fácil Deus utilizar pessoas e pelo agir do Espírito Santo, alguém ser um instrumento do amor dele na tua vida. Então, amores, que cada um de nós aqui, que a gente possa pedir a Deus essa sabedoria, para que a gente ganhe essa clareza de quando falar e como falar. Que a gente possa não somente colocar palavras ao mundo, mas que as nossas palavras sejam cura, que as nossas palavras
sejam realmente esse transbordar do Espírito Santo. Seja para gerar uma cura, seja para curar a nós mesmos. Ok? Que a gente possa testemunhar o poder da comunicação. Porque, mais uma vez, eu reforço, existe o falar e existe o comunicar, que são palavras carregadas de intenção, intenção de resolução, de cura, de união. Ok, amores? Que em nome de Jesus a nossa fala possa ser mansa, possa ser sábia e possa ser cada vez mais transparente. Que a gente possa pedir a Deus um coração puro e um espírito reto. Coração puro para que a gente tenha essa transparência primeiro nas nossas intenções. Que a gente possa purificar as intenções do nosso coração, as motivações pelas quais a gente faz as coisas. Porque quando a gente está nessa postura de falar só por falar, na verdade a gente está tendo uma motivação errada. Que muitas vezes é o orgulho, que é a vingança, é o ressentimento, é a raiva, né, a fúria. Então, que a gente possa dar um passo para trás, renunciar essa vontade, essa necessidade, que a gente possa meditar no Espírito Santo, que a gente possa resgatar essa sabedoria do Espírito Santo que está em nós, porque Ele está em nós. Então, que a gente possa permitir o agir dele, o toque dele nas nossas vidas, ok? E aí, eu finalizo, gente, lendo para vocês o versículo 17, que diz assim, Tiago 3,17. No entanto, a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. A sabedoria que vem do alto, gente. Então existe a sabedoria do eu sei, eu posso, eu mereço, eu tenho o quê? Eu tenho esse direito, eu mereço falar, eu mereço me posicionar, eu mereço rebater, né? Ou então você tá naquele lugar, né? De não, eu não mereço ouvir e ficar calada. Deixa a sabedoria do alto guiar o teu coração, reger as tuas emoções. Deixa a sabedoria que vem do alto dirigir os seus pensamentos, a sua mentalidade. Larga a razão, é meu direito, eu quero, eu posso, eu devo. E é pacífica, é amável, é compreensiva, é cheia de misericórdia. Nós precisamos abrir o nosso coração para compreender, gente, a misericórdia de Deus por nós a cada novo dia. Porque se a gente compreende isso, a gente compreende também a graça de Deus. E a gente se constrange nesse amor e nessa misericórdia, que é assim, inesgotável. E aí a gente começa a ter mais compaixão no nosso coração e também com os nossos com as nossas. Então, que a gente possa carregar uma fala mansa, uma fala sábia que vem do alto, uma sabedoria que vem do alto, e que as nossas palavras possam realmente comunicar o nosso alinhamento ao nosso Pai. Que o nosso coração, nossas emoções e a nossa fala, a nossa comunicação sejam um reflexo da nossa fidelidade a Deus. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém? Ai, que delícia, gente. Sentiram uma paz aqui? Vocês sentiram aí também? Ai, que coisa boa.
Que gostoso isso, né? Fazia tempinho que eu não sentia essa paz, assim, esse relaxamento. Que delícia! Vocês também estão sentindo, que bom. Amém, gente. Glória a Deus por isso. Obrigada, Senhor. Obrigada por mais uma noite, por mais um momento nosso aqui. Obrigada, Espírito Santo de Deus, por falar aos nossos corações, por dirigir as minhas palavras e gerar esta cura em nós. Obrigada, Deus, pela tua paz que se faz presente em nós, através desse nosso momento de comunhão, de troca, através dessa nossa parceria, desse espaço aqui. Obrigada, Senhor. Obrigada pelo teu amor e pela tua bondade. Em nome de Jesus, que esta oração chegue a ti, Deus. Amém. Um beijo, meus amores. Obrigada de todo o meu coração. Que Deus continue falando aos nossos corações e inspirando e guiando a nossa vida para que nós sejamos mais e mais instrumentos da paz que vem dele. Em breve essa live estará lá no YouYou e aí eu compartilho lá no meu Insta também, tá bom? Beijo, gente!